Neste vídeo, vamos desvendar o extraordinário poder do sal como uma arma de guerra espiritual, explicando de forma clara e acessível para que todos possam compreender seu uso correto e eficaz. Prepare-se para uma revelação impactante. Existem 3 maneiras de utilizar o sal que podem quebrar maldições e trazer bênçãos de abundância sobre sua vida. Você já se perguntou por que Jesus disse aos seus discípulos que eles eram o sal da terra? Fique conosco até o final deste vídeo, porque lá você encontrará a resposta, e as revelações que compartilharemos sobre o sal como arma espiritual certamente vão surpreendê-lo. Antes de tudo, precisamos entender uma verdade fundamental: tudo foi criado por Deus, por meio dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade, e isso inclui o sal, que foi criado com um propósito divino. Não há absolutamente nada neste mundo que não tenha sido formado pela poderosa mão de Deus. Em Gênesis, vemos que no princípio, Deus criou os céus e a terra. Sendo o sal um mineral, ele também foi criado desde o começo. Muitas vezes, a Igreja evita falar sobre como Deus concede autoridade não apenas aos seres humanos, mas também às plantas, animais e elementos da natureza. Cada coisa tem um propósito divino. Vamos refletir sobre isso. O fogo e a água têm suas próprias autoridades. O fogo consome tudo que toca, enquanto a água dá vida. Da mesma forma, ao sal foi dada a autoridade de salgar e preservar. O fogo devora, a água nutre, e o sal purifica. Cada elemento é uma ferramenta nas mãos do Todo-Poderoso. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino, e assim como o sal preserva os alimentos, não preserva também nossa fé em tempos de provação? Agora, quero fazer uma pausa para encorajá-lo a compartilhar sua experiência com o sal nos comentários. Muitos de vocês se inspiram e se fortalecem ao ouvir o testemunho de outros cristãos. Várias pessoas encontraram alívio e cura através do uso do sal. Por exemplo, uma irmã testemunhou uma mudança milagrosa em sua vida após ungir as mãos com sal. E você? Já sentiu uma melhora após usar o sal em oração? Conte-nos sua história e como Deus agiu em sua vida através deste poderoso mineral. Voltando à antiguidade, as pessoas acreditavam que o sal tinha um poder incrível. Ele preservava a carne, temperava os alimentos e, surpreendentemente, era usado como moeda. Na Roma antiga, funcionários públicos recebiam seus pagamentos em sal, daí a origem da palavra salário. Jesus falava em parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. O óleo, o pão e o vinho têm papéis sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos o uso do óleo sem questionar, mas duvidamos do poder do sal? Alguns associam o sal a rituais obscuros, mas isso é uma mentira do inimigo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, e o inimigo quer nos roubar a verdade sobre o sal. O espiritual se manifesta no físico, e Deus usa o que ele criou para cumprir sua vontade. Veja o exemplo do óleo de unção, mencionado 20 vezes nas Escrituras. No Antigo Testamento, ele era derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes, bem como sobre o tabernáculo e seus móveis, para marcá-los como santos e separados para Deus. Podem ler exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25. Contudo, aos judeus foi estritamente proibido reproduzir o uso do óleo de unção para fins pessoais, conforme lemos em Êxodo 30. O poder sobrenatural não estava no óleo em si, mas na obediência a Deus no ritual que demonstrava santidade. Se Deus nos ordena ungir com óleo, devemos fazê-lo. Então, por que não fazemos o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma arma poderosa que Deus nos deu. Assim como o óleo, o sal também tem um lugar sagrado quando usado segundo a vontade de Deus. Em Mateus 5, Jesus nos diz que somos o sal da terra. Não deixemos que o inimigo nos roube essa verdade. Apenas 4 passagens do Novo Testamento mencionam a unção com óleo. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os enfermos para curá-los. E em Hebreus 1, Deus unge a Jesus com o óleo da alegria, declarando:
Teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Esses atos nos mostram que Deus usa o material para refletir o espiritual e cumprir sua vontade. Agora nos iremos considerar um outro exemplo muito famoso do Antigo Testamento. A vara de Moisés. Deus concedeu poder à vara que Moisés carregava para manifestar seu poder. Em Êxodo 4, o Senhor perguntou a Moisés: "O que é isso que tens na tua mão?" E Moisés respondeu: "Uma vara." Então, o Senhor disse: "Lança-a ao chão." Moisés obedeceu, e a vara se transformou em uma serpente, e Moisés fugiu dela. Os profetas usavam água, sal, óleo, mantos e varas em seu ministério, não para adorar esses objetos, mas como ferramentas em atos proféticos. Eles compreendiam que o uso cotidiano desses elementos poderia transformá-los em meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos aqui está fundamentado na Bíblia. Nada foi alterado, é simplesmente a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Em alguns países, ao ditado está salgado para se referir a alguém com má sorte, associando-o à bruxaria. Sabe-se que feiticeiros usam sal para amaldiçoar. Negar essas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. A maldade e as pessoas perversas existem, mas não a magia branca que provenha de Deus. Todo ato que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é bruxaria. O inimigo, como usurpador, imita e corrompe o que Deus cria, tentando usar as armas de Deus em benefício próprio. Em Mateus 4, vemos como Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade que havia sido dada ao homem por Deus, mas que foi usurpada por Satanás devido à desobediência humana. Estamos conscientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado? Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito. Lembremos sempre que o material pode ser um reflexo do espiritual e que nosso dever é usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus. Em Efésios 6, somos lembrados de que não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os governadores das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar o sal após a criação deste mineral. A história de Sodoma e Gomorra, relatada em Gênesis 19, é bem conhecida. Ló, buscando prazeres mundanos sem a guia de Deus, escolheu viver nessas cidades depravadas. A depravação sexual e o pecado eram tão intensos que chegavam até o céu. Deus puniu a esposa de Ló por sua desobediência, transformando-a em uma estátua de sal. Aqui, o sal foi usado para castigar o pecado da desobediência, demonstrando que não foi Satanás, mas Deus, quem utilizou esse mineral para exercer sua justiça. Em Levítico 2, Deus ordena: tempere com sal toda a oferta que apresentar, e não permita que falte sal na sua oferta, o sal do pacto de teu Deus. Em todas as tuas ofertas, oferecerás sal. Aqui, Deus instrui o homem a espalhar sal sobre cada oferta, sem exceções. O uso do sal era obrigatório para purificar as impurezas, revelando outra qualidade do sal, a purificação. Em Crônicas, lemos: Não sabeis vós que Jeová, Deus de Israel, deu o reino a Davi sobre Israel para sempre, a ele e a seus filhos, sob um pacto de sal. Deus estabeleceu pactos com o homem utilizando ferramentas simples e naturais, como o sal. Este versículo mostra outra qualidade do sal, a capacidade de selar pactos perpétuos. Vimos 3 atributos principais do sal no espiritual: purificar, pactuar e amaldiçoar. Essas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora, reflitamos um pouco. Por que os feiticeiros utilizam o sal em seus rituais? Eles reconhecem o atributo espiritual que representa o sal, sabem que é um mineral criado por Deus, que transcende o mundo material e espiritual, e que lhe foram conferidas essas 3 autoridades específicas. O inimigo tem tentado fazer o cristão e o mundo inteiro acreditarem que o sal é um instrumento do mal, usado apenas por feiticeiros.
Mas hoje você entenderá que o sal não é uma ferramenta obsoleta do Antigo Testamento. O pacto de sal é perpétuo e para sempre, e se os cristãos deixaram de usá-lo, foi porque foram astuciosamente enganados. Hoje é o dia de dizer basta aos enganos. Hoje é o dia da verdade. Glória a Deus! O sal e a maldição. No início deste estudo, vimos que a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal por causa de sua desobediência. Embora o inimigo tenha tentado nos enganar ao pensar que o sal era uma ferramenta para maldições, Deus nos mostra que o sal é sagrado. Jesus disse: "Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser lançado fora e pisado pelos homens." Mateus 5. Portanto, não permita que o inimigo lhe roube essa verdade, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, clique no like, no inscreva-se e clique no sininho para receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e que Deus te abençoe.